Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus e abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Preste atenção na leitura. Diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos mais uma vez o teu nome. A Deus, ao Senhor, toda honra, toda glória e toda exaltação. Senhor, nós queremos neste momento expressar como salmista, Senhor, a nossa satisfação de estar na tua presença, de estar no teu santo templo, ó Pai. Ó Deus, nós, Senhor, queremos em tudo que nós fizermos neste lugar, honrar e exaltar o teu nome. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Fala-nos, ó Pai. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos prestar atenção aquilo que o teu Espírito está falando, desde, Senhor, o início deste culto, ó Pai, através das músicas cantadas, através das orações, através da leitura da tua palavra, e agora, Senhor, dá inteligência ao teu povo para ter entendimento da tua palavra. Deus, me dá graça e sabedoria para que eu possa expressar, Senhor, aquilo que o Senhor quer ensinar nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, seja aqui dentro do templo, seja onde muitas pessoas estão agora neste momento, Senhor, participando deste culto, ó Pai. Ó Deus, fala-nos, tenha misericórdia de nossa vida, eu te peço isso no nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar. Este Salmo 84 é um dos mais belos salmos de adoração a Deus. Ele fala o tempo todo da alegria, do prazer de estar na presença de Deus. Ele foi escrito pelos filhos de Corá, e eles expressam coisas assim, que são a essência daquele que adora a Deus, daquele que tem prazer em estar na presença de Deus. E não há nada mais profundo e nada melhor, e nada mais abençoador do que estar na presença de Deus. Não há nada que traga mais alegria, traga mais descanso para a nossa alma do que estar na presença de Deus. E os filhos de Corá, eles expressam aqui coisas que são maravilhosas, né? É claro que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Eu posso adorar a Deus na minha casa, no meu trabalho, mas o templo, ele tem algo muito especial na nossa adoração. Primeiro,
que aqui nós temos a união de pessoas, nós nos unimos em comunhão para expressar um louvor ao nosso Deus. Aqui nós ouvimos a mensagem de Deus ao nosso coração. Aqui nós temos um lugar muito apropriado para nós orarmos. O templo é um lugar assim, porque aqui o Espírito de Deus habita. Nós consagramos esse lugar para que Deus seja adorado, para que Ele seja exaltado, para que Ele receba as nossas orações, para que os anjos possam descer e subir neste lugar. Nós entendemos isso. É claro que nós oramos na nossa casa, como eu falei, no nosso trabalho, qualquer lugar, mas aqui é um lugar diferente, onde o Espírito de Deus está. Se você não sente a presença de Deus neste lugar, tem algo errado com a sua vida, porque Deus, Ele habita no meio dos nossos louvores, e nós louvamos sinceramente o nosso Deus. Deus, Ele nos fala, quando nós falamos, Deus, tem misericórdia da minha vida, e me fala nessa noite. Quando nós abrimos o nosso coração e expressamos isso para Deus, Ele usa até um irmão que está do seu lado, e que te fala uma palavra, muitas vezes, que você não esperava, e que te enche de fé. Então o templo é um lugar onde nós encontramos alegria e renovamos as nossas forças. Amanhã começamos mais uma semana, onde nós teremos nosso trabalho, teremos dificuldades, teremos situações adversas, e aqui nós recarregamos as nossas forças. É assim que eu entendo que os filhos de Corá, eles expressam aqui sobre a alegria, o prazer de estar no templo, onde era um lugar muito especial para a vida deles. Nós temos vivido tempos muito difíceis, onde as pessoas têm dito, não precisa de igreja, sendo que o Senhor Jesus Cristo que fundou a igreja, Ele estabeleceu a igreja, Ele falou claramente, que sobre a igreja o inferno não vai prevalecer. A igreja somos nós, quando nós nos unimos, e que bênção a gente poder ter esse lugar consagrado ao Senhor, para nós fazermos isso. Mas eu queria falar nessa noite, além de trazer essa introdução, de alguns ensinamentos, que eles são importantíssimos, que os filhos de Corá trazem para a gente, e que nós precisamos refletir sobre eles. Interessante que muitos dos cânticos que nós cantamos aqui, não foi nada combinado com o ministério de louvor, com o Felipe especialmente, que estava ministrando aqui, mas muitos dos cânticos que nós cantamos aqui, expressam parte dos sentimentos que estavam aqui, nos filhos de Corá, na adoração do Senhor, no templo do Senhor. Então nós vamos falar de alguns ensinamentos aqui, e o primeiro dele, devemos desejar a presença de Deus acima de tudo. Se você quer ser abençoado por Deus, se você quer a presença de Deus na sua vida, não há nada que você tenha que desejar mais do que a presença de Deus. Nada nessa vida. É claro que nós usufruímos de muitas coisas boas. Nós fazemos uma viagem, é muito bom. Nós praticamos algum esporte que gostamos, é muito bom. Nós saímos de férias, nós usufruímos de uma boa comida, tudo é muito bom. Nós nos reunimos com familiares e conversamos, nós nos reunimos com amigos e conversamos, são coisas boas que nós fazemos nessa vida, mas nada se compara ao desejo da presença de Deus acima de tudo, e é isso que eles expressam, os filhos de Corá. Então aqui no versículo 1 e o versículo 2, eles expressam isso de uma forma muito clara, e eu queria que você prestasse atenção, o desejo que eles tinham,
da presença de Deus acima de tudo. Ele diz no versículo 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele expressa algumas frases aqui, algumas sentenças que são muito importantes, né? Aqui nós vemos isso de uma forma muito clara. Ele fala que a casa de Deus é amável, é um lugar amável. Por quê que é amável? Porque nós temos a expressão do nosso Deus na nossa vida. Aqui nós falamos da maior expressão de amor que já existiu sobre a face da terra, que foi Jesus Cristo dar a sua vida, o Filho de Deus dar a sua vida naquela cruz do Calvário, por pecadores como nós. Então aqui nós expressamos, e não dá para não expressar esse sentimento, porque é a base da nossa fé. A base da nossa fé é o Evangelho da paz, é o Evangelho onde Jesus Cristo, Ele nasce nessa terra, Ele vive como um de nós, mas Ele se sacrifica na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos salvação. Então esse é um lugar da expressão maior do amor de Deus sobre cada um de nós, que foi Ele ter nos dado Jesus Cristo a morrer por nós. Então, quando nós estamos na casa de Deus, nós desejamos a presença dEle, porque nós entendemos que só Ele pode dar esse amor, que mesmo que nós não sejamos amados pelo pai e pela mãe, como Davi expressa, ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor nunca vai me abandonar, porque Ele é amável, Ele está sempre com as suas mãos estendidas, para estabelecer, né, laços de amor com cada um de nós. Aqui eu vejo também, como Ele fala, eu desfaleço pela presença, eu caio na tua presença, não há nada que seja mais importante do que o Senhor. Ele expressa isso de uma forma tão forte. Ele fala: minha alma suspira e desfalece. Quando você suspira por alguma coisa, você vê uma comida, você suspira, nossa, que delícia, que maravilha. Não há nada que se compare à presença de Deus na nossa vida, não há nada, porque a comida passa, a paixão passa, mas a presença de Deus, ela permanece eternamente na nossa vida, não há nada que se compare. Então, tem que haver isso dentro da nossa alma, esse desejo da presença de Deus mais do que tudo. Se isso não for a realidade da nossa vida, se tem alguma coisa que seja mais importante para você, que a sua alma suspira mais do que por Deus, que a sua alma desfalece mais do que por Deus, que a sua alma deseje mais do que Deus, tem alguma coisa errada, porque não há nada. E isso, os filhos de Corá, eles nos ensinam aqui como deve ser a verdadeira adoração na casa de Deus, o desejo de estar na presença de Deus. Se você perdeu o encanto de vir à casa de Deus, tem alguma coisa errada com a sua vida, porque tem que ser o prazer, como nós vemos aqui, ele suspirando. Não é porque só vem à igreja ver os irmãos, não, porque esse é o lugar onde Deus se manifesta, onde a presença dEle está, onde nós adoramos juntos o nome do nosso Deus. Então, há esse encanto dos filhos de Corá, que tem que existir no nosso coração também. Não pode existir nada, nem lugar nenhum, nem pessoa alguma, nenhuma satisfação que se compare a estar na presença de Deus. Então, que isso seja a realidade. Fora daqui, sim, mas ele expressa porque aqui
nós nos unimos. Aqui uma pessoa chega frio e pode aquecer o seu coração, chega doente e pode sair curado, chega infeliz e pode sair feliz, chega aflito e pode sair cheio de paz, porque é assim que Deus faz na nossa vida, a presença de Deus faz isso na nossa vida. Segundo ensinamento, a presença de Deus, ela dá força para a nossa caminhada. A presença de Deus dá força para a nossa caminhada. O versículo 5 e o versículo 6, preste atenção. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. A peregrinação até o templo passava por um vale que eles chamavam Vale de Baca, um vale árido, um vale seco, um vale onde eles encontravam dificuldades, onde tinham muitas vezes assaltantes, não tinha água, era um vale muito difícil de ser atravessado, e passava por isso. Eles tinham para chegar ao templo, muitas vezes passar por esse vale árido. Então o que ele está dizendo aqui, de forma muito clara, é que quando nós passamos pelos vales áridos da vida, e não tem ninguém que não passe, pelos vales de dificuldade, da enfermidade, do problema financeiro, do problema do casamento, do problema com o filho, do problema lá no trabalho, nós passamos por vales áridos, e que trazem dificuldade para a nossa vida. Se nós estamos na presença de Deus, isso vai se tornar uma fonte, o que ele está querendo expressar? Porque quando passamos pelos vales áridos, mas se a presença de Deus está conosco, nós vamos sair do outro lado, louvando mais a Deus. Nós vamos sair do outro lado com mais experiências com Deus. Nós vamos sair do outro lado vendo que, mesmo no meio da dificuldade, Deus tem uma solução lá na frente. Porque o vale árido passava, e eles entravam no templo e eram agraciados com a presença de Deus. E mesmo no vale árido da vida, se você abrir o seu coração, é nesses momentos que Deus fala conosco, é nesses momentos que Deus toca na nossa vida. Então, quando você estiver passando pelo esse vale de lágrimas, esse vale de Baca, esse vale árido, não fique murmurando, entre na presença de Deus. Você vai passar de uma forma melhor, você vai ter experiências com Deus, você vai sair fortalecido lá na frente, você vai ser abençoado, no nome de Jesus. Talvez você esteja passando por um vale árido, onde você tem chorado. Chore na presença de Deus, adore-o, mesmo que esteja sendo difícil a situação, porque a presença de Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Os vales são necessários da nossa vida. Se estivéssemos só no templo, só nos montes, muitas vezes nós nos desviaríamos, nós não nos aproximaríamos de Deus. Quantas vezes, ao passar pelo vale de lágrimas, nós nos aproximamos de Deus, e podemos lá na frente cantar o hino da vitória, porque Ele sempre vai nos dar a vitória no nome de Jesus.
Também, nós aprendemos, em terceiro lugar, na presença de Deus, viver nessa presença de Deus. Um dia vale mais do que 1000 dias fora da presença de Deus. Estranho. E o versículo 10 diz exatamente isso. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Nada se compara à alegria de viver com Deus. Nada. Um dia na presença de Deus é melhor do que 1000. Talvez alguns aqui entendam melhor. Talvez em algum momento da sua vida você se afastou um pouco de Deus. Você saiu da presença de Deus e viveu às vezes 1000 dias fora. Como foram penosos esses dias, como foram entristecidos esses dias, como foram duros esses dias, porque passar dias longe de Deus, é isso que os filhos de Corá querem ensinar, e a grande realidade é muito ruim, nos torna infelizes. A presença de Deus é tão especial, que ele chega a comparar um dia com 1000 dias. Isso é a realidade, porque um dia com Deus, você encontra paz. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na presença de Deus, um dia é paz, 1000 é guerra, é um inferno. Afastado de Deus é o inferno, mas na presença de Deus, por isso que ele fala: eu prefiro um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 fora. Ou seja, se for para encurtar minha vida e eu ficar na tua presença, Senhor, eu prefiro, do que viver muito nessa terra afastado do Senhor, porque eu não vou ter paz, porque a verdadeira paz vem de Jesus. Eu também não terei alegria. Viver na presença de Deus é ter alegria. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso lá em João 15:11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Alegria completa você só vai encontrar em Jesus, na presença de Jesus. Fora você pode ter alguns momentos de alegria, mas ela não é completa. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Ela traz alegria porque você conquistou alguma coisa, alegria porque teve algum prazer, alegria porque fez alguma viagem, mas não é alegria completa. Alegria que mesmo que você esteja passando por situações difíceis, ela não é roubada do seu coração, porque um dia, na presença de Deus, você tem alegria. Se você tiver 1000 fora da presença de Deus, você não vai ter alegria completa. Viver na presença de Deus também é ter um amigo verdadeiro. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso lá em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém sua vida pelos amigos. Fala aí na sua vida, quantas vezes você foi decepcionado pelos seus amigos? Quando estava tudo bem, amizade. Quando você passou por uma situação difícil, virar as costas. Mas viver um dia
na presença de um amigo que nunca te abandona, que é Jesus Cristo. É melhor do que viver 1000 dias com falsos amigos, amigos oportunistas, amigos que só querem levar vantagem, amigos só quando você está numa situação boa, que são seus amigos. Essa é a realidade. Mas um amigo igual Jesus, você nunca vai encontrar igual. Um amigo que te consola em todo momento. Um amigo que te estende a mão. Um amigo que te abraça. Um amigo que nunca te abandona. Um amigo que, se você ficar pobre, ele continua com você. Um amigo que, se você ficar numa situação difícil, ele te ajuda, ele te aconselha. Não tem amigo como Jesus. Então, viver na presença de Deus, um dia, não tenho nenhuma dúvida, como os filhos de Corá, é melhor do que viver 1000, se Jesus não estiver comigo. Porque só Jesus pode dar paz, só Jesus pode encher nosso coração da alegria completa, só Jesus é o verdadeiro amigo, que não me abandona, em todos os momentos da minha vida. Então vale a presença de Deus, nada se compara do que a presença de Deus na nossa vida, nada, não tenha dúvida disso. E para nós terminarmos, quarto, a presença de Deus, ele traz segurança e proteção. Olha o que diz o versículo 11 e 12, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem a alguns que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado ou feliz o homem que impõe em ti a sua confiança. Por que ele expressa desse jeito? Porque a presença de Deus, ele diz que é como o sol, porque ilumina os nossos caminhos. Não há escuridão. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos onde vamos morar depois que nós partirmos dessa terra. Nós sabemos que Ele é o sol que ilumina os nossos caminhos, e nosso principal é a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz de forma muito clara lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Por que as pessoas andam sem luz? Não pode dizer que Deus é o seu sol, que ilumina os seus passos, porque elas andam fora da palavra de Deus. Então o que os filhos de Corá estão dizendo e expressando aqui, que olha, eu tenho a palavra de Deus, ilumina meus caminhos, me dá direção, eu não ando no escuro, eu sei para onde eu estou indo. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, é bênção. Por isso que Deus fala com Josué de forma tão clara, olha, quero que você ande nos meus caminhos, você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda, você vai ter sucesso, você vai ter vitória, por onde quer que você andar. É luz, Ele é o sol que ilumina os nossos caminhos através da sua palavra. Então vale a pena estar na presença de Deus, meditar na palavra dele de dia e de noite, e nós seremos abençoados. E ele ainda expressa aqui que é o escudo. Escudo é o quê? Protege.
Ele ilumina os nossos caminhos e Ele nos protege. Você tem dúvida que Deus nos protege? A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Salmo 91, versículo 1 e o versículo 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa, porque você sabe que a proteção não existe igual. Você pode estar dentro de um tanque de guerra, você pode estar dentro de um bunker, o melhor bunker que existir, você não está protegido igual você está debaixo das asas do Altíssimo. Nunca. Debaixo das asas do Altíssimo a gente descansa, porque Ele é a nossa proteção, Ele é que nos guarda em todos os nossos caminhos, Ele que está ao nosso lado. E o versículo 2 ainda do Salmo 91 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha proteção. Então eu confio inteiramente no Senhor. E além disso, da proteção, dele iluminar os nossos caminhos, ainda no versículo 12, os filhos de Corá dizem: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Você é feliz. Sabe por quê? Porque você confia no Senhor. Se você não confia no Senhor, você sempre vai ser infeliz. Se você duvida que Deus, Ele cuida de você, que Ele está ao seu lado, que Ele vai te sustentar todos os dias da sua vida, você vai continuar infeliz, atormentado nessa terra. Agora, quando você confia no Senhor de todo o teu coração, você certamente é um bem-aventurado, uma pessoa feliz, porque você sabe que tem um Deus que olha por você, você tem um Deus que trabalha por você, você tem um Deus que você entende que Ele luta as suas lutas, você tem um Deus que Ele faz por você. A palavra de Deus nos diz isso claramente, que nós temos um Deus que trabalha para aqueles que o amam, que esperam nele. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega a presença de Jesus, não tem nada que se compara à presença de Deus na nossa vida, não tem nada, porque você sabe que se você entregar o seu caminho ao Senhor, se você confiar nele, o tempo todo, Ele fará, Ele vai trabalhar pela sua causa. Sabe, se você está pensando que está muito difícil, para Deus é fácil demais. Para nós é difícil, mas para Deus é fácil demais. Confia, entrega. É isso que eles faziam o tempo todo. O Senhor é o nosso sol, nosso escudo, nós confiamos nele. Por isso que nós estamos aqui na presença dele, no templo dele. Vale a pena. E para nós terminarmos, Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o coração. Não fica confiando no seu entendimento, não. O nosso entendimento engana, nossa mente engana a gente. Ela fala que não vai dar certo, fala que Deus está longe,
A nossa mente vai dizendo que isso não tem mais solução. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele de todo o coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Nosso entendimento, muitas vezes, ele é lógico, não tem jeito, mas Deus não é o Deus da lógica, Deus está acima da lógica, Deus é o Deus do sobrenatural, Deus é o Deus que cuida da nossa vida, o Deus que zela pelo seu povo, que ama a sua presença. Quando nós amamos a presença dEle, quanto mais difícil tiver a situação na sua vida, mais busque a presença de Deus. Nós às vezes invertemos, situação está difícil, nós nos afastamos, não tem força para orar, não tem força para ir à igreja. Como eu vou adorar a Deus nessa situação? Vale a pena, nada se compara a estar na presença de Deus. Nenhuma inteligência, nenhuma sabedoria, nenhum estudo, nada que você possa pensar, nada se compara a estar na presença de Deus. Por isso, os filhos de Corá, eles se encantavam tanto com Deus, eles sentiam tanto prazer, mesmo sabendo que muitas vezes tinha que passar pelo vale árido de lágrimas, situações adversas, vale a pena estar na presença de Deus. Eu não sei o que você está passando, qual é o vale que você tem enfrentado, mas eu sei que você está no lugar certo. Você está no templo do nosso Deus. Mas você precisa, mais do que estar no templo, entrar na presença de Deus, porque Ele está aqui. Muitas vezes nós não percebemos, mas Ele está aqui, ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, vendo a nossa dificuldade, e Ele é o nosso sol, nosso escudo, é Ele que nos torna totalmente felizes no nome de Jesus. É pura misericórdia de Deus, é pura misericórdia de Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fecha seus olhos, e parar para pensar. Toda mensagem, todo o texto que nós lemos na Bíblia, se nós não pararmos para pensar, para refletir, eles não vão ter sentido na nossa vida. Será que você tem desejado a presença de Deus acima de todas as coisas, acima de tudo? Nada se compara para você do que estar na presença de Deus. A presença de Deus é que dá força para a gente caminhar nessa terra, porque todos nós enfrentamos vales áridos, vales de lágrimas, e talvez você esteja passando por um. Na presença de Deus você vai vencer, porque as fontes vão se encher. Onde tem a presença de Deus, os vales áridos, eles se enchem com a água maravilhosa que vem do trono de Deus. Viver na presença de Deus tem sido para você tão importante que 1000 dias não se compara a 1 hora na presença de Deus. Se Deus falou ao seu coração, talvez você esteja passando por um vale árido, entre agora na presença de Deus. Fale: Deus, eu quero viver na tua presença.
Eu entendi o que esses homens expressaram ali. O que os filhos de Corá expressaram para a gente. Talvez você não está passando por um vale árido, mas também não tem dado a importância que é estar verdadeiramente na presença de Deus, na casa de Deus, dobrar os joelhos na presença de Deus, falar: Deus, eu vou sair desse tempo, mas eu quero o Senhor me acompanhando. Amanhã eu vou para o meu trabalho, o Senhor junto, o Senhor é meu amigo. Eu não quero me estribar no meu próprio entendimento, eu quero que o Senhor me direcione, que o Senhor ilumine meus caminhos, o Senhor me dê inteligência, me dê sabedoria para eu andar nessa terra, porque a presença de Deus faz isso. Eu queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão e fale: Deus, eu entendi, eu quero andar mais na tua presença, eu quero mais do Senhor na minha vida. Deus, eu estou passando por esse vale árido. Deus, derrama do teu trono fontes de água que vão inundar esse vale árido e vai fazer coisas novas na minha vida. Fale com o Senhor. Deus, Ele ama os sinceros. Olha a sinceridade desses homens aqui. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, Senhor. Eu quero ficar mais um dia na tua presença do que 1000 fora. É sinceridade. São palavras de gente que ama a presença de Deus mais do que tudo, que diz para Deus: nada se compara à tua presença, nenhum prazer, nada se compara estar na tua presença. Você vai ver as bênçãos e as vitórias, porque a presença de Deus é vitória sobre vitória. A presença de Deus traz bênção sobre as nossas vidas. A presença de Deus abre portas. A presença de Deus massacra o inimigo das nossas almas. A presença de Deus é o que mais precisamos nessa vida, mais do que o ar que nós respiramos. A presença de Deus, que ela seja constante na nossa vida. Senhor, fale com Ele, Tu és o meu respirar. Senhor, eu quero respirar a Tua presença. Eu quero sentir a Tua presença em todos os momentos da minha vida. Tu és minha proteção, Tu és meu escudo, Tu és aquilo que eu mais preciso. Como nós cantamos, preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Ó Deus, sem a Tua presença, a nossa vida se torna sem graça. A nossa vida se torna uma vida triste. A nossa vida não tem nenhum prazer, ó Pai, e nós queremos mais e mais da Tua presença. Eu sei, ó Deus, que a Tua presença está neste lugar, ó Deus, e ao clamarmos pela Tua presença, nós clamarmos verdadeiramente pela Tua presença, certamente, ó Deus, o Senhor está derramando das Tuas bênçãos, Senhor. Senhor, enxuga as lágrimas, Senhor, das vidas aqui representadas, que estão vivendo momentos difíceis. Eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode transformar a situação na casa, eu sei que o Senhor pode transformar a situação no trabalho, eu sei que o Senhor pode, Senhor, fazer o impossível, aquilo que parece impossível, para o Senhor é tão fácil, ó Deus, porque o Senhor é o Deus do universo. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor pode mudar até a gravidade, Senhor, como o Senhor andou sobre as águas. O Senhor pode fazer com que coisas, Senhor, que não existem, venham a existir, como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, ó Pai. O Senhor é Deus, que não conhece a palavra, Senhor, que é impossível.
Para Deus não há impossíveis. Portanto, em nome de Jesus Cristo, na tua presença, nós queremos, ó Deus, te pedir: abençoa-nos, ó Pai. Ó Deus, se revela cada dia na nossa vida. Ó Deus, que não possamos sentir a tua presença só no teu templo, ó Pai, que esse lugar é um lugar muito especial, sim, de adoração, de ouvir a tua palavra, de saber das tuas promessas, ó Deus, de, Senhor, nós expressarmos, Senhor, aquilo que nós entendemos que o Senhor é, ó Pai, mas, Senhor, que a tua presença seja um constante em tudo o que fizermos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja presente no nosso trabalho. Toma as nossas mãos nas tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, toma os nossos pés, onde nós pisarmos, seja abençoado pelo Senhor. Que a nossa mente seja uma mente cheia da presença de Deus. Uma mente cheia da presença de Deus é uma mente livre, Senhor, cheia de sabedoria para expressar para este mundo que temos um Deus, Senhor, que nos orienta, que nos instrui, que tem sido a nossa luz em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre a vida do teu povo. Senhor, eu acredito que o Senhor está interferindo em muitas vidas. Ó Deus, porque a tua presença é melhor que a vida. A tua presença, Senhor, Senhor, é incomparável, Pai, a qualquer coisa que possa existir neste mundo. Pai, leva-nos para os nossos lares, possamos ter uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitória. Senhor, que a tua presença seja uma constante na nossa vida. Deus, nós não abrimos mão de nenhum minuto da nossa vida. Senhor, que o Senhor se afaste da nossa vida, mas a tua presença seja constante sobre cada ato nosso. Muito obrigado, ó Deus, que o teu povo possa ter uma semana muito abençoada, vitoriosa, cheio da tua presença, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e que a presença marcante do teu Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, porque a tua presença, Espírito Santo, é a melhor coisa que nós temos, e nós te agradecemos por isso, e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, amém.